Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome, Pai. É no nome de Jesus, meu Pai, que nós nos reunimos aqui nessa noite, para glorificar o Teu nome, agradecer ao Senhor por tudo, meu Pai, pedindo ao Senhor que venha, pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu amor, estar presente na nossa reunião, e que o Senhor possa, meu Pai, ungir a palavra, abençoar a palavra, porque a palavra abençoada pode produzir efeitos benéficos nas nossas vidas, meu Pai. Fale conosco nessa noite. Tem uma promessa do Senhor Jesus, que quando partisse, nos enviaria o Espírito Santo para nos confortar e nos consolar. Nesse momento de tanta dificuldade que o mundo passa, nós precisamos, meu Pai, do Espírito Santo para nos confortar e consolar, abrir o nosso entendimento para sabermos como proceder, como caminhar nesse mundo. Pai, use a Tua misericórdia para conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses, no capítulo 3. Eu disse livro de Colossenses, mas é a carta de Paulo aos Colossenses. Os Colossenses é o povo de Colosso, da cidade de Colosso. Paulo enviou uma mensagem escrita para aquele povo, falando a respeito da nossa caminhada. E ele diz o seguinte, a partir do verso 5, ele diz assim, fala a respeito dos resultados dessa união, da união daquele povo com Cristo. E isso serve para nós nos nossos dias hoje, a nossa união com Cristo. Então ele fala conosco. Ele diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Meus irmãos, o que Paulo ele diz aqui, ele reforça isso no verso 9, ele faz uma referência muito forte, ele diz assim, ó, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com a salvação. Aquele velho homem morreu com os seus feitos. Então, meus irmãos, vamos ver aqui a ênfase de Paulo nesse texto. Na abertura do texto ele diz assim, os resultados dessa união, a união daquele povo, que ele escreveu para aquele povo,
da cidade de Colosso. Então, mas isso serve para nós nos dias de hoje. Ele diz assim, os vícios devem ser abandonados. O que é vício? Vício são hábitos que nós cultuamos, que nós praticamos na nossa vida. E ele lembra aqui, logo no verso 5 que começa, diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nós não podemos esquecer que nós somos terreno, nós somos da terra. Nós nascemos na terra. A terra se encontra em maldição. Então nós nascemos em maldição. Nascemos malditos. Por isso nós carecemos de salvação. Todos, sem exceção, nascemos na terra. A terra está amaldiçoada. É o que ele está falando aqui. E ele está referindo aqui, não é o entendimento dele, não. É o que ele conheceu através do Evangelho. É o Evangelho que ensinou a Paulo. Paulo não está ensinando nada dele, está ensinando o que ele aprendeu no Evangelho, que é o Evangelho é o ensinamento de Jesus Cristo enquanto caminhante aqui por essas terras. Amém? Aí ele vem dizendo, por essas coisas é que vem a ira de Deus, é pela maldição, é por esses vícios. Quando nós vimos falar em vício deve ser abandonado, logo a gente pensa no vício da cachaça, do cigarro, das drogas. Não, vício é tudo aquilo que nós cultuamos, tudo aquilo que nós aprendemos e praticamos. Mas hoje nós queremos falar a respeito de um vício cultural que nós caminhamos com ele. E esse vício cultural, ele tem várias nuances. Por exemplo, a mentira. Nós vamos falar sobre a mentira e suas nuances. O apóstolo Paulo fala que a mentira se caracteriza de diversas maneiras. Como, por exemplo, a resposta evasiva de Caim. Isso ele está dizendo lá no Gênesis, capítulo 4, verso 9. Ele diz assim, Gênesis, capítulo 4, verso 9, diz assim, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? Uma mentira aí. Não sei, ele sabe, foi ele que matou o irmão, como é que ele diz que não sabe? É uma nuance da mentira. E ela nos acompanha, isso faz parte da nossa condição de terráqueo. Isso faz parte de nós. Isso vem da nossa da maldade, da nossa condição humana. Mentira. Não sei, acaso sou tutor do meu irmão? Uma mentira. E nós vamos vendo as consequências dos nossos vícios, das nossas mentiras. Por exemplo, qual a consequência da mentira de Caim? Nós todos sabemos. Ele foi, a vida dele, a história lá, aquele que não conhece a história de Caim deve procurar saber o que aconteceu com Caim. Lá no capítulo de Gênesis mesmo, no capítulo 27, no verso 19,
para respeito da falsidade deliberada de Jacó. Falsidade deliberada, outra nuance da mentira. E diz assim, respondeu Jacó a seu pai. É outra história que está na Bíblia. Todos conhecem a história. Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Outra mentira. Por quê? Esse que falou não foi Esaú, foi Jacó. O primogênito era Esaú. Mas todos conhecem o que a mãe dos dois ouviu, o pai falando a respeito que iria comer uma caça, e ele, então, ela transmitiu esse conhecimento a Jacó, que foi lá e mentiu ao seu pai, que era velho e cego, e deu no que deu. Consequência da mentira de Esaú passando por... a mentira de Jacó passando-se por Esaú. A história também nos mostra que teve uma consequência pesada. Não dá para a gente dizer todas as consequências aqui, porque senão teríamos que estar lendo o livro de Gênesis todinho. A representação falsa de Geazi da vontade de seu senhor. Geazi, outra mentira. Geazi no 2 Reis, capítulo 5, verso 21 a 27. Geazi é atacado de lepra. Então, 21, foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Já começa a falar uma mentira. Ele disse, ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer. Falou duas mentiras. Não estava tudo bem. Ele estava mentindo. Estava uma situação complicada. Ele foi ali numa missão desonesta. Foi mentir. Já foi preparado com o sentimento para mentir em busca de um benefício. Aí, tudo vai bem? Mentiu. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens, dentre os discípulos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Geazi foi com mentira. A consequência da mentira já chegando. Verso 23. Diz Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Os 2 talentos que ele pediu. Ele pediu 1 talento, ele deu 2 talentos. Em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens que se foram. Despediram os auxiliares de Naamã. Está inteiro, está embora. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor, se pôs diante de Eliseu. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele:
teu servo não foi a parte alguma, mas mentira. Foi, mas mentira. O verso 26, porém ele lhe disse, Eliseu falou com Geazi, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrá-lo? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã, que tinha sido curado por Eliseu, se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Mais uma mentira, um vício, parte da nossa malignidade, da nossa natureza terrena. Nós estamos vendo aí que existem várias nuances de mentira. Então, nós temos uma mentira para cada ocasião. Teve a mentira aqui do Caim, para esconder o assassinato do irmão. A de Jacó, para tomar o direito de progenitura do irmão. Do Geazi, para buscar um benefício que Eliseu recusou, como o Senhor, aquele que fez o milagre da cura, Naamã, e ele foi buscar esse suposto pagamento. Agora nós vamos falar de Ananias e Safira. Ananias e Safira praticaram um logro, e eles disseram o seguinte, está no livro de Atos, no capítulo 5, verso 1 a 10, Ananias e Safira. Também é uma história muito conhecida. Diz assim, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Por quê? Foi combinado entre um grupo que venderiam todas as suas propriedades e depositaria naquele local para que fosse usado por todos. Ninguém era obrigado àquilo, quem quisesse. Eles concordaram, entretanto, venderam as propriedades, entregaram parte e reservaram parte para si. Aí, o verso 2 diz assim, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Ananias morreu imediatamente. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto.
confirmou. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Ela também mentiu. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto ao marido. Outro nuance de mentira. Combinaram uma coisa que eles não eram obrigados. Ninguém é obrigado a nada. Tinha que vender nada, entregar nada. Mas vocês fez um acordo, se quiser fazer o acordo, tiveram a liberdade de falar que faziam, com o poder de ter a liberdade, mas não fazia. Mas para ficar bem perante os outros, ela fazia. Mas não fizeram. Morreram os dois. A mentira é o pecado do anticristo. 1 João 2,22. 1 João 2,22. 1 João 2,22, o apóstolo João diz no verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Isso é só para... Isso aí não é uma mentira, é uma afirmação. E quem nega, e é muito negado, tanto o pai quanto o filho. Muito negado. Negadíssimo. E todos os mentirosos habituais perdem a salvação eterna. Apocalipse 21, 27. Nela nunca jamais penetrarás coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nós não podemos brincar de mentira. Podemos. E quando nós falamos alguma coisa de que não temos a absoluta certeza, estamos mentindo. E quantas vezes nós mentimos quando nós ouvimos uma notícia que nós não temos certeza daquela notícia, que alguém que nos contou também não teve, porque ele ouviu, e vem, em vez de nós encerrarmos essa notícia, nós passamos ela para frente. Por isso que está dizendo aqui em Apocalipse 21, 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Você não sabe que ela está vindo contaminada. Você tem certeza absoluta daquela notícia que você está recebendo? Você é evidente? Conhece? Não, então fica calado. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Em 1 Samuel 16, verso 2, diz que não justifica a mentira expediente. Deus meramente sugeriu uma razão ostensiva para a visita de Samuel a Belém. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, que às vezes nós podemos achar aqui, interpretar que Deus mandou mentir. Deus não mandou mentir, nunca mandou mentir, nem manda mentir. Deus disse aqui em 1 Samuel 16, 2, ele disse o seguinte:
A história diz que Deus mandou que Samuel fosse a Belém e que lá que ele ungisse Davi como rei sobre Israel. Mas Samuel disse Samuel, no verso 2, 1 Samuel 16, verso 2, disse Samuel, como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor, prestemos bem atenção para não achar que Deus mandou mentir. Toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Então, Deus não mandou ele mentir, Deus mandou ele numa missão. É para você ir lá e fazer. Você não é obrigado a falar o que você vai fazer. Ou você vai pegar um novilho e vai sacrificar em Belém. Toma contigo o novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Vamos ver o que diz aqui. O profeta não tinha obrigação alguma de divulgar seu propósito real. Não tem que justificar. Você não pode mentir. Deus não mandou mentir. Deus mandou, você vai lá e vai ungir Davi rei sobre Israel. Mas como se o Saul souber disso, você vai me matar. Você não vai falar que você vai ungir Davi rei. Você pega um novilho e vai sacrificar. Está entendendo? Deu para entender, Fatinho? Porque às vezes a pessoa começa a falar, Deus mente também. Deus não mente, pode ter certeza. Ele está dizendo que o profeta não tinha obrigação alguma de dizer seu propósito real. Também em 1 Reis 22, verso 23, implica em que Deus permitiu que os falsos profetas enganassem Acabe, para assim levar a cabo o julgamento divino contra ele. Então, Primeira Reis 22, 20 e 23. 20 a 23. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, o espírito, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Diz o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Então, a gente tem que ter muito cuidado para entender o que Deus falou. Para que Deus mentiu, que Deus mandou fazer, que Deus matou, que Deus castigou, que Deus... Isso não nos interessa. Ele disse uma coisa, sem sugestionar a mentira. Mas é outra coisa. O Espírito, sairei e serei espírito mentiroso na boca. O Espírito falou, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor,
tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai, faz-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Ainda nós temos aqui passagens em Gênesis 12, 10 a 20, fica claro que Deus não aprova o engano. Nem esse é registrado como exemplo para ser seguido. Vamos lá o que diz aqui. Gênesis 12, verso 10 ao 20. Abraão no Egito. Havia fome naquela terra. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa me conserve a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Esse, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentos e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso, a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que ele possuía. Meus irmãos, o objetivo dessa palavra é para nos mostrar a nossa condição de terreno. Nós precisamos de ter cuidado. Nós estamos na caminhada. Nós temos um período muito curto aqui na nossa vida. E como a Bíblia diz que o mundo está sob maldição, significa dizer que aqui no mundo está a mentira, a inveja, a traição, o vício, a corrupção. É tudo de ruim tá aí. Tudo de ruim tá aí. Está aí, faz parte da natureza. E nós somos da natureza, nós somos terráqueos. Está tudo em nós. Tudo no mundo e tudo em nós. A nós cabe. E a palavra diz que nós não Deus que nos busca. Se nós somos buscados, nós precisamos de nos libertar das coisas más desse mundo e viver uma vida em salvação em Cristo Jesus. Viver diferente. Não adianta nós andarmos segundo
o pensamento humano, não adianta andar segundo as exigências das instituições, não adianta andar segundo as filosofias, não adianta andar segundo os regimes, mas nós precisamos viver segundo a salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos saber disso. Tudo que nasce na terra é terráqueo. Nós somos terráqueos, nascendo na terra amaldiçoada. Não tem outra explicação. E a Bíblia diz que a salvação é em Cristo Jesus. É terminar a caminhada. Nós não temos outra saída. É viver diferentemente. Porque a nossa própria consciência nos mostra o que nós fazemos de errado. As nossas mentiras, os nossos vícios, as nossas invejas, as nossas arrogâncias, as nossas ambições, tudo está em nós tomamos conhecimento disso, nós sabemos disso, nós podemos até negar, nós podemos ser mentirosos conosco mesmo, mas nós sabemos quem nós somos, nós sabemos. Por isso que nós precisamos, a cada dia, buscar conhecer a salvação em Cristo Jesus, procurar viver segundo os ensinamentos de Cristo no Evangelho e viver uma vida diferente. Não adianta, não existe, não é Bíblia de braço, não é deixar de comer carne, não é deixar disso, não é deixar daquilo, é viver uma vida de comunhão com Cristo. E aquilo que nos incomoda, que nos mostra que nós somos, a saída é buscar em Cristo Jesus o sangue de Jesus para nos lavar, nos purificar de todo mal. E que a unção do Espírito Santo nos é ofertada, segundo Jesus queria, para nos confortar e nos consolar e nos direcionar. Eis que vai nos ensinar, vai nos conduzir. Fora disso aí, não. A vida é vida de maldição, de vício, dessa complexidade mesmo que nós estamos vendo aí todo dia. Fica essa palavra para a nossa meditação, para a nossa... Não, dizer o seguinte, não existe outro caminho. Se existe outro caminho, ele é desconhecido. Ele é totalmente desconhecido, porque todos que procuraram caminhos diferentes vivem a mesma situação, a mesma dificuldade, a mesma luta, a mesmo sofrimento. Amém, meus amigos?